Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre esteja em nosso coração e que os mentores nos auxiliem na tarde de hoje. O tema escolhido foi o trabalho nosso de cada dia. Afinal, a gente teve um feriadão aí, meio que emendado em função do dia do trabalho. E aí, por que não refletir um pouquinho sobre esse tema, né? Que é um tema um tanto quanto, às vezes, complicado. Segundo, então, o nosso amigo Aurélio, a gente logo corre nele, né? E no mini dicionário, na versão online, ele define a palavra trabalho, ele põe várias definições para trabalho. É claro que nós selecionamos duas definições que a gente vê que tem a ver mais com a tarde de hoje, né? Então, o Aurélio define assim, ó, trabalho é a aplicação das forças e faculdades humanas para alcançar um determinado fim. Ou também ele diz assim, atividade coordenada de caráter físico e ou intelectual, necessária à realização de qualquer tarefa, serviço ou empreendimento, né? Ele segue, então, com outras definições, mas eu quis trazer essas duas em especial, porque a gente logo fala em trabalho, lembra de força física, né? E esquece que o trabalho intelectual também é trabalho, né? Então, trabalho vai gerar, a gente faz para gerar alcançar um determinado fim, gerar um objetivo, realizar uma tarefa. É isso? Agora, na visão espírita, o que será o trabalho na visão espírita? Né? O trabalho é uma lei natural, uma lei divina, ou seja, ele existe e a gente tem que trabalhar, querendo, gostando ou não, porque o trabalho é uma lei natural, uma lei de Deus, né? E se a gente observar, então, a gente vê que na natureza tudo se movimenta, tudo trabalha, tudo faz uma ação. Se a gente olhar o rio, o mar, a água de um modo geral, ela está se movimentando. Se a gente olhar o vento, o ar que a gente respira, ele está se movimentando. Nada trabalha. Os vegetais não andam, ficam parados, não trabalham. Trabalha, produz alimento para nós. E eles não andam como a gente, não se locomovem, mas eles crescem. Está agindo, está se movimentando, está trabalhando, né? E se a gente olhar o próprio sistema solar, a gente vai ver que esse sistema solar ele se movimenta o tempo inteiro. O universo se movimenta o tempo inteiro, né? Imagina se o universo se rebelasse, como muitas vezes nós nos rebelamos e dissesse, não vou mais girar. Ia dar problema, né? Então, tudo se movimenta, tudo trabalha, né? E esse movimento do sistema solar, por exemplo, ele mantém o próprio sistema, é o movimento dele que o mantém. Não seria também o nosso trabalho, a nossa ação, o nosso movimento que nos mantém? Dizem os cientistas, os sábios, não sou eu, né? Que somos um microcosmo, um microsistema, baseados, cópias, não muito fiéis, às vezes, não muito perfeitas, mas cópias de um grande cosmos, do macrocosmo. Ora, se lá se trabalha, se lá se movimenta e lá se sustenta, a nossa vida é semelhante, né? Nosso movimento, nosso trabalho nos sustenta e nos dá harmonia. E por isso que muitas vezes, né, eu brinquei, se o sistema solar, se o grande sistema se rebelar e disser não giro mais, vai dar problema, assim também é na nossa vida. A gente não pode dizer, eu não trabalho mais, não faço mais e pronto, né? Porque não vai dar certo. A gente vai se desarmonizar, a gente vai se desequilibrar, né? O movimento desse macrosistema, desse grande sistema, é perfeito e sincrônico. E o nosso movimento tem sido sincrônico, tem sido perfeito, né? Precisamos pensar muito nisso, né?
somos responsáveis pela harmonia que deixamos, né? Então, a evolução material da humanidade, ela está diretamente ligada ao trabalho. No início dos tempos, o homem usava a sua inteligência apenas para a manutenção da própria vida, né? Então, assim, ele buscava o alimento, ele se defendia dos animais, se defendia do tempo, né? Procurava a sua moradia. Era só para isso que ele usava a sua inteligência. E só para isso que ele trabalhava, para sobreviver, né? Porém, Deus deu ao homem muito, mas muito mais do que isso. Ele deu ao homem um desejo incessante de melhorar, né? Um desejo incessante de progredir. Nós somos espíritos, né? Espíritos que não podem ficar parados no tempo. Nós temos que progredir. Nós temos em nós essa vontade de progredir. Não temos? Alguém aqui não quer ser um espírito de luz? Acho que todos queremos chegar lá, né? Então a nossa meta, a nossa vontade, o nosso fim maior, e é para isso que a gente tem que trabalhar, né? E esse desejo de progredir, essa vontade de melhorar que Deus nos dá, né, que nos impele a cada dia procurar constantemente meios para obter essa melhora, esse progresso, né? Então, naquela época lá atrás, o que aconteceu? O homem começou a observar a natureza, né? Observava o movimento da lua, do sol. Através dessa observação inicial, ele começou a aprender algumas coisas, como é que funcionava, né? Depois ele começou mais para frente a estudar, a pesquisar, né? Surgem descobertas, invenções, né? Pouco a pouco, as primeiras descobertas, o próprio fogo, a roda, a agricultura, tudo isso vai acontecendo devagar, pouco a pouco. Mas as descobertas vão vindo as invenções, né? Cada vez mais esse homem passa, não mais só na observação, mas a anotar as suas descobertas, né? E um ajudando o outro, vem a ciência, desponta a ciência finalmente, e a gente chega no mundo que a gente tem hoje, né? Esse pleno conforto que a gente tem hoje, que a gente toca numa tecla, as luzes se acendem, né? Tão fácil, né? Tá calor, liga o ventilador, liga o ar-condicionado. É tudo fácil hoje. Esse conforto ele foi sendo conquistado através dessa evolução de observação, estudo, pesquisa, ciência, né? Então isso é trabalho, né? Porque a gente pensa que isso não é trabalho, isso é um trabalho intelectual, né? E esse trabalho ele coloca as forças, né, em ação. Ele movimenta a roda da evolução. E quanto mais esse movimento acontece, mais nós vamos também desenvolvendo a nossa inteligência. O homem não só evoluiu nessa questão de conforto, como ele próprio evoluiu, né? Lá no início era aquele homem todo curvado, cheio de pelos, que caçava, Homo sapiens, acho que é assim que fala, né? Hoje somos nós aqui, né? Eretos, né? E tudo isso foi em função dessa ação trabalho, né? Trabalho não só braçal, mas trabalho mental, intelectual, observação, né? Achamos no Evangelho, então, fomos buscar mais alguma coisa no Evangelho e achamos duas máximas que a gente conhece muito, né? Buscai e achareis. Ora, né? Quanto a gente já ouviu isso no Evangelho, né? Quanto a gente ouviu
né? Dizer que Deus, quando a gente pede, nos dá, né? Batei e abre-se-vos-á. Quanto a gente já escutou isso? Essa é uma máxima que tem a ver com a questão do trabalho, com o princípio dessa lei do trabalho. E outra máxima é: ajuda-te e o céu te ajudará, né? Por quê? Quando a gente está parado, quando a gente não faz nada, quando a gente não busca, não bate, não pede, não se esforça, nada acontece. Não vai cair do céu. Precisamos trabalhar. Por isso essas máximas estão associadas à lei do trabalho, que é simplesmente essa lei natural. E essa lei do trabalho, né, ela está intimamente ligada à lei do progresso. Aquilo que eu vinha explicando para vocês, né, de uma forma solta, agora a gente tem no próprio Evangelho, né? Isso está escrito lá no Evangelho, porque é o trabalho que vai levar à evolução, ao progresso. Então, podemos quase que dizer, né, que não existe progresso sem trabalho. Precisamos ter isso em mente. Se queremos crescer de qualquer maneira que seja, precisamos trabalhar, né? O progresso é filho do trabalho. Isso está lá escrito no Evangelho, né? Também podemos confirmar muitas dessas coisas que eu já comentei com vocês no capítulo 3, na parte 3ª do Livro dos Espíritos, que é uma parte inteirinha que Kardec dedica às leis morais ou leis naturais ou leis divinas, né? Nessa parte do Livro dos Espíritos, Kardec vai trabalhar essas leis que a gente pode querer fugir delas, mas que não tem jeito, né? Não tem como fugir dessas leis. Fugir delas não vai gerar bons resultados. Então, esse 3º capítulo, Kardec trabalha somente com essa questão, a lei do trabalho. E a gente vai encontrar muitas questões interessantes. A gente deixa essas pinceladas para que vocês possam ir lá recolher, tá? Para vocês irem complementar. Então, busquem o Livro dos Espíritos, capítulo 3, da parte 3ª. Tá? Leiam as questões, né? Kardec, numa delas, inclusive, diz que quando a civilização vai se implantando e se fortalecendo e que vai chegando no que a gente tem hoje, mais a gente vai necessitando trabalhar. Já lá naquela época, né, há 100 e tantos anos atrás, ele já dizia isso. E nós vamos depois discutir isso um pouquinho mais para frente, né? Então, nós podemos afirmar que o passar dos tempos, né, com esse passar dos tempos, esse trabalho intelectual, esse trabalho mental, ele gerou melhorias na forma de produzir, né? Então, descobriu-se a roda, a agricultura, se produz muito mais alimento, né? Então, uma coisa vai sendo consequência da outra, o trabalho vai gerando progresso, né? Isso melhorou muito as condições de vida do planeta. Como eu falei, tocou aqui, acendeu a luz, tocou ali, ligou a TV, né? Apertou um controle remoto, tudo aconteceu, né? E aí a gente precisa se antenar, né? Será que a gente está usando todo esse progresso da forma adequada? Será que não estamos muito acostumados com essa tecnologia de aperta-botão e estamos permanecendo tempo demais parados? Não estamos nos tornando até certo ponto preguiçosos, né? Então, tudo é bom, tudo é divino. Se isso aconteceu, se isso chegou até nós, chegou porque houve permissão. Então, que a gente possa usar bem,
Que a gente possa sempre botar no fiel da balança como é que a gente está usando esse conforto e essa tecnologia. Né? Então, assim, outra afirmação que a gente pode fazer é que conforme a gente vai estudando, né, a gente vai obtendo conhecimento. Conhecimento e cultura. Esse trabalho intelectual que traz conhecimento e cultura é um trabalho que não ocupa espaço, né? É uma bagagem que a gente vai levar com a gente. Então, refletimos. Temos trabalhado talvez muito, fisicamente, materialmente, mas e intelectualmente? Temos trabalhado, estudado? A quantas anda? Eu vou fazer o tempo inteiro perguntas indecentes para vocês. Né? A quantas anda o nosso estudo, esse trabalho intelectual? Esse amealhar, e a gente se preocupa muito em amealhar moedas. Esse conhecimento, essa cultura que vai com a gente. Será que a gente está se preocupando com ela? Conhecimento, volto a dizer, não ocupa espaço. Né? Conhecimento vai com a gente aonde a gente for. O conhecimento fica para o espírito. Né? Então, é esse conhecimento, essa cultura que a gente vai amealhando, juntando, vai aguçando a nossa inteligência, e a inteligência vai aguçando a nossa moral. Quanto mais a gente tem conhecimento, cultura, inteligência, mais a gente é responsável. Né? Pegou. Será que é por isso que a gente está fugindo? Porque a gente sabe, né, que quanto mais a gente conhece, quem muito recebeu, diz, né, lá não. Quem muito recebeu, muito vai ser pedido para esse que recebeu muito. Né? Quem muito conhece, muito tem que dar. Então, talvez seja um mecanismo que a gente não esteja percebendo. Né? Mais fácil a gente se omitir, não quero estudar, não preciso estudar, o que eu sei já está bom. Né? E eu não me envolvo, eu não aumento a minha responsabilidade. E quanto mais eu sei, mais eu vou compreender essa questão moral, mais eu vou entender quando eu faço alguma coisa que eu não devo, eu já vou logo saber, eu não devia estar fazendo isso. Né? Porque uma coisa vai vindo ligada com a outra. O crescimento intelectual com a inteligência que fica aguçada, e com essa inteligência emocional, com a própria inteligência espiritual. Né? Isso vai estar muito aflorado. Você vai saber que você não está agindo certo. Você vai saber que você está deixando de fazer o que você precisava fazer. Então, um mecanismo de fuga nosso, né, é se afastar desse processo de conhecimento. Depois que a gente tem atendidas as nossas necessidades intelectuais, né, a gente tem outra necessidade, que é a espiritual. Depois que a gente tem o corpo alimentado, a gente precisa do alimento da alma. Então também, conforme eu não me envolvo com o conhecimento e com o estudo, que é um tipo de trabalho, eu vou ficando só na necessidade do corpo. Mas quanto mais a gente vai tendo supridas essas necessidades intelectuais e físicas, mais a gente vai tendo necessidades do alimento espiritual. Então, o trabalho intelectual e material, como a gente viu, né, gera muitas melhoras. Conforto, tal, e o trabalho material mesmo que a gente exerce, que gera o nosso salário, nosso sustento. É importante,
muito, muito importante, né? É importantíssimo, a gente precisa se sustentar, a gente está na Terra e tem um corpo. A gente tem necessidades que a gente vai sustentar com o trabalho, né? Lembra lá no comecinho, o universo se sustenta e ele próprio se mantém. Nós, micro-universo, nos sustentamos e temos que nos manter com o nosso trabalho. Então a moeda é importante, sim, né? Ninguém nunca viu, pelo menos eu, né? No tanto que eu estudei, eu acho que a maioria das pessoas, pode ser que alguém tenha, né, um conhecimento diferente, mas eu nunca vi nenhum livro da doutrina espírita dizendo pra gente assim, ó, você não pode procurar o progresso, você não pode ganhar muito e nem ser rico. Eu nunca vi isso escrito. Alguém já achou isso escrito, que não pode ser rico? Né? Não, né? Então a gente pode sim. A riqueza faz parte do mundo. A riqueza faz parte da natureza humana. Ok, né? Então vamos refletir um pouco sobre esse trabalho e sobre esse salário, né? Você está satisfeito com o teu trabalho? Reflete agora. Se você não está satisfeito com o teu trabalho, ninguém te obriga a ficar nele. Busque outro. Estude, progrida, melhore, troque, arrisque. Não arriscar deslocadamente, mas arrisque, né? E você faz o que você realmente gosta? Ou você gostaria de fazer outra atividade, ter outro trabalho? Mesma sugestão, né? Prepare-se, mantenha-se nessa atividade por um tempo, enquanto você se prepara para a próxima, estudando, sei lá, se preparando de alguma forma, até mesmo, né? Com o meu trabalho atual eu posso comprar uma casa, onde nessa casa eu vou montar um negócio. Ok, você está se preparando, você pode se preparar, você deve se preparar. Isso não é crime, né? Então, reflita. Mas, vá mais longe nessa reflexão. Se você está ali, naquele trabalho, naquele momento, deve ter um motivo. Normalmente a gente se queixa muito do gênero do trabalho que a gente tem, né? E também tem um péssimo hábito de se comparar, né? Porque o trabalho dela é tão bom, meu Deus do céu, eu queria tanto o trabalho dela. O nosso sempre é ruim, né? Então a gente olha e diz assim, ai que bom, né? Eu queria tanto ser aviador, que eu ia passar a vida viajando. Já pensou que legal? E o pobre do aviador às vezes deve estar lá dizendo, né? Puxa vida, eu queria tanto ficar em casa uma semana, né, com a minha família. Então, todos os trabalhos apresentam qualidades e todos os trabalhos apresentam dificuldades, né? Então, a reflexão maior, né? Se você está satisfeito com o teu trabalho, se você faz o que você gosta, né? Se você se queixa, tudo isso você deve apenas, né? Claro, levar tudo isso em consideração, mas apenas pensar numa questão, né? Somos espíritos eternos. E hoje estamos colhendo aquilo que plantamos no passado. Então, o nosso trabalho é aquele que a gente precisa realizar. Nem que seja por um tempo, enquanto a gente se prepara para passar para outro. Mas com certeza aquele trabalho ali é uma fatia que a gente precisava realizar, né? Por exemplo, se eu tivesse que trabalhar dentro de um hospital, eu diria, meu Deus, que coisa horrorosa, né? Então, mas imagina, talvez eu precisasse passar por ali, né? Quem sabe? Né? Então, só Deus, só o Pai para saber, né? Muitas vezes, esse trabalho de que a gente tanto reclama, né, ele é uma oportunidade divina
uma oportunidade de aprendizagem. Estamos ali aprendendo alguma coisa, né? Ou também estamos ali fechando uma conta que estava aberta, uma conta lá do passado. Então a gente vai ali para fechar aquela conta, né? A gente não precisa pensar também que a gente vai ter que ficar ali o tempo inteiro, né? Deus não quer o nosso sofrimento. Então a gente não precisa ficar ali o tempo inteiro. Quanto melhor eu desempenhar o meu trabalho, mais rápido eu fecho aquela conta, mais rápido eu posso fazer o que eu gosto, né? E muitas vezes a gente muda de profissão sem que a gente queira. E aí a gente não entende. Isso aconteceu comigo, né? Posso falar de cadeira. Então, eu me pergunto, mas Deus, por que será? Por que tu me trocaste? E eu tenho recebido muitas respostas, né? Tenho compreendido muitas coisas. E estou me preparando para uma hora poder voltar. A hora que Deus quiser, né? Mas enquanto Ele me trouxe de volta para um outro lugar, Ele me pôs num outro caminho, eu vou realizar o melhor que eu posso lá no outro lugar que eu estou. Essa é a grande chave. Se eu fizer bem feito aquilo ali que eu precisava fazer, eu posso voltar, posso retornar da onde eu vim, da onde eu fui, aonde eu me sinto tirada, né? Que na verdade a gente é tirada por uma necessidade, mas não é um castigo, né? Nunca é um castigo, gente. Não encare como um castigo, né? Sempre um fechamento de conta ou um aprendizado. Então, em muitos casos, está faltando um pouco de ação da nossa parte, né? De aceitação da nossa parte também, né? Ou a gente não aceita, vai ficar brigando com aquela nova tarefa ou com aquele trabalho que a gente está desenvolvendo, ou a gente vai cruzar os braços e vai dizer assim, ah, pois é, mas eu tenho que ficar aqui, né? Então, nenhuma das duas alternativas é a melhor. A melhor é reflexão, observação, estudo. E aí a gente vai ouvir as respostas do alto e vai determinar, opa, vou tomar tal atitude, né? Mas com reflexão, com sabedoria, com muita oração, para que o nosso trabalho, em qualquer lugar que a gente esteja exercitando, ele seja útil. E aí a gente pode mudar, né? Então é necessário que a gente esteja sempre analisando a nós próprios. A nossa consciência está dizendo o quê? Né? Ela sabe o que é certo. Então, também temos outras questões a discutir em relação a essa questão financeira, esse sustento, né? Questões que a gente cria em função de crenças, né? Então, aquela questão que eu comentava, em lugar nenhum a gente tem escrito que a gente não pode trabalhar e ganhar muito dinheiro e ficar rico, né? Eu não vi isso, né? A gente pode sim, mas a gente tem a crença de que se a gente é rico, a gente é pecador. Por quê que o rico é pecador? O espírito é igual a nós, né? Trabalhou, ganhou. A gente sabe que tem gente que não ganha honestamente, mas tudo bem, também o problema não é nosso, é dele, né? Não nos cabe julgar. Mas só porque ele ganhou dinheiro do trabalho suado dele, ele não é honesto? Ele está pecando? Não vi isso, né? Não conheço isso como sendo algo. Então, gente, essas crenças são muito fortes na gente. Outra crença é o medo de que vai faltar, né? Então, a gente trabalha feito um louco para guardar, porque vai faltar, né? Não vai faltar. E se faltar, tinha que faltar. E se tiver que faltar, você pode ter guardado
bilhões e vai acontecer alguma coisa que vai faltar. Porque não é você que conduz isso. Não é verdade? Então não adianta a gente ficar criando mecanismos que vão atrapalhar a nossa evolução, que vão atrapalhar o nosso progresso e o nosso trabalho material e intelectual e espiritual, né? O problema não é quanto você tem, o problema é como você usa o que você tem. Esse é o problema, né? Você pode ter muito e usar bem. Você pode ter pouco e usar mal o pouco que tem, né? Como você pode ter pouco e usar bem, né? Então o problema é como você está usando aquilo que Deus te deu. Então, não é pecado ter conforto. Não é pecado a gente usufruir do ar-condicionado, né? Agora, só você está usufruindo disso? Você não está dividindo isso? Acho que aí mora o problema. A palavra, né, que a gente está trazendo é multiplicar. Então, o que você tem feito com os frutos do teu trabalho? Você está usando esse fruto do teu trabalho só para você? Ou você está multiplicando os frutos do teu trabalho? Né? Por falar em trabalho, eu vou acelerar porque ainda tem um monte de coisa para falar. Por falar em trabalho, a gente lembra de desemprego, né? A falta do trabalho. A falta do trabalho também nada mais é do que um fechamento de contas que muitas vezes a gente precisa fechar, né? E a grande maioria das vezes um aprendizado. Porque mesmo quando a gente fecha a conta, a gente está aprendendo, né? Fundamental a gente entender isso. Se eu estou fechando uma conta, eu estou aprendendo a situação correta, né? Então muitas vezes a gente fica sem trabalho para aprender a lidar com as mudanças, para sair da zona de conforto que a gente está. Ali no nosso trabalhozinho, muito bem, muito dinheiro, e não está multiplicando isso, está só na zona de conforto. Aí você fica sem um emprego, aí você vai começar a perceber uma série de coisas, né? Vai aprender a dar valor para as pequenas coisas que você esqueceu, né? E vai ampliar as suas capacidades, né? Vai aprender a correr atrás de novas capacidades, de novas atividades que você é capaz, né? Então muitas vezes a gente encara, puxa vida, sou tão bonzinho e estou desempregado. Por quê? Por que Deus faz isso comigo? Não, Ele não faz nada com você, né? E se Ele faz é para o teu bem. Ele não está fazendo para o teu mal. Corre atrás, desperta, olha, observa, estuda e cresce, progride. Que você é capaz. Todos somos capazes, né? O que a gente tem que cuidar é com o desemprego que vem gerando fome, desabrigo, enfermidade e crime, né? Esse desemprego que tem se constituído em provas de que a sociedade se acha mal organizada e que precisa urgentemente de reformas que levem à justiça social. E aí, quando foi aberto esse evangelho no início, e que foi lido aquele pedacinho pequenininho, eu falei, não, né? A mãozinha de Deus novamente, né? Que falava exatamente sobre a caridade. Se nós, com pouco ou com muito, né, soubermos multiplicar, não teremos essa sociedade do jeito que se encontra, né? Essa sociedade se caracteriza como uma sociedade de espíritos involuídos, espíritos que não estão fazendo a roda girar, que não estão fazendo multiplicar dos seus dons, dos seus talentos, das suas posses, né? Dons, talentos, posses, materiais, espirituais, seja lá o que for, elas precisam ser multiplicadas.
giradas. Isso precisa rodar para todo mundo, né? Então, volto a dizer, o problema não é o quanto você tem. O problema é como você usa o quanto você tem. E a gente precisa, sim, tomar muita atenção, né? Com esse desemprego gerando total desequilíbrio, total desarmonia e injustiça, né? A gente precisa rever isso. Nós espíritas temos obrigação de rever isso, né? Temos obrigação de nos perguntar o que está acontecendo e o que a gente está fazendo para mudar isso, né? Então, tudo se movimenta, tudo trabalha. O que não se movimenta, o que não trabalha é inércia. Inércia é doença. Vocês já viram alguém doente correndo para lá? Uma criança doente, vocês já viram ela correndo pela casa, jogando bola? Não. Vocês já foram no hospital? Não tem ninguém correndo, brincando, está todo mundo deitadinho e triste. Inércia é doença, sinônimo de doença. Tá? Então, lembrem, vamos trabalhar. Né? E eu falei até agora muito da parte de trabalho intelectual, trabalho material, que são as coisas que estão mais relacionadas com a gente, assim, porque a gente é matéria, né? Então a gente está muito envolvido com isso. Só que tem um outro tipo de trabalho, né? Que é um trabalho muito importante que a gente precisa falar, que é o trabalho, né, que, como foi lido aqui, né, vai tirar a sociedade dessa injustiça, que não é uma injustiça, afinal, porque Deus está provendo, mas que a gente não pode concordar. Então, é a caridade, é o trabalho voluntário, né? E o trabalho voluntário não precisa ser só no centro espírita. Ah, eu não sou médium, não vou trabalhar lá não, porque eu não tenho nada que fazer lá, né? Não é só aqui. Ah, se você não é médium, não quer trabalhar aqui, busque outro lugar, né? Então aqui a gente vai passar a falar um pouquinho de um trabalho, que é esse trabalho voluntário, que não rende moedas, né? Ele não vai render um salário em moeda, um salário que sustenta a gente na alimentação, na moradia. A gente não pode pagar o aluguel com ele, né? Mas a gente pode pagar talvez o aluguel numa outra casa, lá no mundo espiritual. Esse salário, sim, né? Esse salário do voluntariado, da caridade, ele não traz crescimento econômico nem progresso social. Ele não traz um crescimento externo, ele traz um crescimento interno. Ele transforma o homem que realiza o trabalho voluntário de dentro para fora. Ele nos faz ser instrumentos da misericórdia divina. Lindo, né? Eu quero muito chegar nesse ponto, né? Acho que todo mundo que está dentro da casa espírita quer chegar nesse ponto, ser um instrumento da misericórdia divina, né? Ser um continuador verdadeiro de Deus, né? Ser um intermediário entre o céu e a terra. Acho que todos nós almejamos isso, né? Não é necessário nem que a gente fale muito, né? Já que o tempo está corrido, então não é necessário nem que a gente fale muito nisso. É fácil de entender isso, né? É um anseio dentro do peito da gente quando a gente fala nisso. Ser intermediários entre o céu e a terra. Eu acho que isso gera uma emoção profunda, né? Então, o que eu tinha para dizer para vocês é assim, ó, se vocês forem convidados para servir, sirvam, né? Se forem procurados na seara do bem, não procurem dificuldades, não procurem desculpas, não inventem nada, não tenham medo, assumam. Vocês são capazes. E quando vocês assumirem, vocês vão ver a verdadeira felicidade. Vocês vão ver esse verdadeiro salário, que você não pode pagar o teu aluguel aqui com ele, mas que ele é muito melhor do que quando você recebe aquele salário que você paga o aluguel.
E não tem preço a alegria de servir, a alegria de ser útil, né? Joana de Ângeles diz: descobre uma dentre as 1000 maneiras de atuar edificando e serve, atendendo o chamado do Senhor, que prossegue aguardando os que desejam trabalhar na sua vinha. Através das mãos de Valdo, Joana deixou esse recado para nós, né? E que nós tenhamos o grande exemplo que a gente tem, né? Que a gente siga o grande exemplo que é o Mestre Jesus. Ele não tinha nada de posses materiais. Andava com uma túnica, uma sandália, nada mais. Porém, era o verdadeiro rico, pois ele possuía o maior dos tesouros, o tesouro que as traças não roem, o tesouro que não enferruja. Ele possuía esse tesouro. Esse tesouro se chama amor. E de bem desse precioso tesouro, Jesus trabalhou por toda a humanidade. Ele distribuiu os seus dons, os seus talentos. Ele dividiu tudo que tinha. Ele ajudou, ensinou, socorreu, amou a todas as pessoas, a qualquer pessoa. Ele tratou e socorreu e amou como um irmão, sem distinção e sem nunca cobrar nada, voluntariamente, apenas por amor. Que possamos nós desenvolver esse tesouro verdadeiro, realizar esse trabalho verdadeiro, né? E sermos gratos pelo trabalho material, sermos gratos pelo trabalho espiritual, sermos gratos pela família, sermos gratos pelo lugar que estamos, enfim, apenas sermos gratos, né? E encher o nosso coração desse trabalho, desse amor, né? E fazer esse trabalho de caridade, trabalhar na vinha do Senhor e sentir essa alegria e progredir e crescer, para que a gente se encontre, né, na verdadeira pátria amanhã, todos nós lá juntos, continuando o trabalho daqui. Obrigada a vocês, graças a Deus. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo e também no botão inscreva-se que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado!